Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do povo. Eu sou Carlos Correia e comigo, mais uma vez, Márcio Gomes. E aí, Márcio? Olá, Carlos, tudo bem? Tudo. Chico Isidro, novamente in the house. E aí, Chico? Tudo bom? Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá o horário que você esteja vendo. Vendo não, ouvindo. Ou vendo, se você quiser ficar olhando o nada no YouTube enquanto você ouve nossas aveludadas vozes. Enfim, parar de jogar alto confete aqui. Hoje a gente vai falar de futebol. A gente pegou como gancho na semana passada, quando o programa foi ao ar. A gente grava no começo da semana, geralmente entre terça e quarta, quando a gente já havia gravado o programa, veio a notícia do falecimento do Maradona. Então estava muito em cima para a gente fazer alguma coisa relacionada. A gente deixou para essa semana, então. Então a gente vai pegar como gancho alguns filmes do Maradona, hein? E discutir um pouco cinema e futebol, séries e futebol, se tem bons exemplares aí de filmes e de séries com futebol, se sim, se não, por quê? Enfim, discutiremos tudo isso a partir de agora. Sobe a trilha, Pedro. Vamos lá. Buenas, não sei como é que vocês preferem, se vocês preferem primeiro citar alguns filmes aí, acho que preferencialmente, acho que a gente pode começar falando de filmes do Maradona em si, né, de documentários, porque acho que não chega a ser um farto material, mas acho que tem filme suficiente para a gente ter ideia do peso que foi o Maradona pro futebol, né? Eu acho que tem um farto material do Maradona, até porque ele é um ídolo recente, né? Diferentemente do Pelé, que a gente tem imagens, mas é preciso ter um resgate muito maior, porque as melhores imagens são dos anos 60, onde preciso garimpar, especialmente ali na questão do Canal 100, né? O mesmo vale para o Garrincha ou por outros ídolos dos primórdios ali do começo do futebol nos anos 40, 50. O Maradona não, a gente tem muita coisa, né, especialmente nos anos 80 ali quando ele foi pro Napoli, né? No início dos 80 já é um pouco mais remoto ali no começo da carreira dele no Boca Juniors, ou até um pouco antes, nos 70, no Argentino Juniors ali, né? Mas os principais momentos, o auge da carreira dele a gente tem muito bem documentado, né? Especialmente na Copa do Mundo de 86. Documentários não faltam, né? Eu estava comentando antes com o Carlos, tem esse documentário que é do ano passado, de 2019, do Arcif Capidia, que é Diego Maradona, que é um documentário muito bom que pega principalmente a fase áurea dele no Napoli, focado principalmente no período que ele passou na Itália, né? E daí depois eu posso entrar em mais detalhes do que se trata. E é um documentário que, por enquanto, está disponível no YouTube na íntegra, não sei até quando, eu não sei se tem alguma outra plataforma, mas eu consegui assistir no YouTube essa semana, então recomendo. Ele mostra... Como complemento, o que mostra que é um bom referencial de qualidade para o documentário. O Asif Kapidia é o cara que fez o documentário da Amy Winehouse e o documentário do Senna também, que são outros dois documentários muito acima da média. É um documentário que não mede esforços para buscar e não se limita apenas a fatos. Branca, né? Não é chapa branca, mostra todos os problemas do Maradona, as polêmicas do Maradona, né? É muito engraçado, tem uma cena na apresentação dele no Napoli, ali toda a imprensa, e a primeira pergunta, não é diretamente assim, mas dá a entender, perguntando para o Maradona se ele sabia que o dinheiro da contratação dele provavelmente tinha vindo da Camorra, que é a máfia italiana, né, a máfia napolitana, e Maradona meio que olha, não sei se não sabia ou se fazia não saber, com uma cara de que eu estou fazendo aqui, né? E o presidente do Napoli se levanta e expulsa o jornalista da coletiva, né? Então esse já é o começo da trajetória dele. Conrado Ferlaino?
e ele mesmo. O próprio Maradona, ele é não vai discutir o aspecto futebolístico dele, porque isso geraria outro programa por si só. Mas o Maradona como personagem, eu acho ele interessante, e talvez o mais interessante da história do futebol, porque ele é um cara com problemas, mas assim, me parece que não é um cara que escondeu os problemas, sabe? Ele sempre, a quantidade de filmes e vezes que ele fala sobre isso, ele meio que sempre encarou de frente isso, né? Não é um cara, é difícil, quer dizer, pelo contrário, é fácil fazer um documentário bom sobre o Maradona sem ser chapa branca, porque o Maradona não me parece o cara que vai dizer, olha, beleza, eu contribuo, mas tu não pode falar disso. A impressão que eu tenho, assim, vendo os documentários do Maradona, tem outro, já citando aqui, que é o Maradona by Kusturica. É isso, Kusturica. 2008. Ele não está disponível em nenhuma plataforma, dei uma procurada aqui. Ele me parece, eu não sei se dá carta branca para os produtores, para os diretores, mas é um cara que sabe que tem problemas e sabe, vamos lidar com eles e bola para frente. É que tem uma coisa que é a questão dos problemas dele com drogas, dos excessos e de como isso afetou a carreira dele, né? E a questão dos dopings. Outra é a ligação que esse filme traz dele com a máfia, né? Que é a questão da máfia napolitana, de como ele usou e como ele foi usado com os principais capos ali da máfia da Camorra ali em Nápoles, especialmente depois que ele despontou no Nápoles na segunda metade dos anos 80 ali, né? Porque se no começo ele parecia não saber onde é que ele estava se metendo, depois ele sabia muito bem e fez uso disso, assim, e o filme deixa isso bem claro, assim. E esse é um detalhe que ficou exposto nas investigações lá no início dos anos 90, né, que tinha as fitas que foram vazadas e tal, mas não era, pelo menos para mim, não era tão evidente assim o tamanho do quanto o Maradona se infiltrou nessas entranhas da máfia napolitana. Assim. Chico? Oi? Não, esse documentário eu não assisti ainda. Eu tenho mais recordação do documentário do Kusturica, né, 2008, né? Uhum. Que foi, eu não sei se é o primeiro documentário do Maradona. O do Asaf Capelli eu também não vi, eu vi o do Kusturica. Eu acho que foi o primeiro documentário que tem sobre Maradona, né? Acho que de mais renome, acho que sim. Acho que invariavelmente deve ter alguns outros, até porque os argentinos já veneram Maradona desde antes de 86, mas depois da Copa já deve ter muita coisa. Mas acho que sim, com esse aspecto mais de cinema mesmo. E aí, e como eu estava comentando, né, que o Maradona sempre foi um cara que ele não escondia os problemas, sempre foi muito transparente sobre isso, né, sobre o seu envolvimento com drogas, com álcool, né, e aí esse documentário de 2008 do Kusturica, o cara teve acesso a conseguiu mostrar todos esses problemas que o Maradona passou, né, sem nada, sem ter filtros, né? Foi bem uma coisa bem forte, né? Não que as pessoas já sabiam, né? Não tinha nada de novo no que o professor estava mostrando ali, mas fica evidente que o Maradona poderia ter feito muito mais, né? Pô, o cara, para mim, o segundo melhor jogador de todos os tempos, né? O cara que eu vi jogar uma vez no Olímpico, né? Em 80. E pra tu ver como eu tô velho, né, Márcio? Mas começa a sacanear aí. A carreira dele acabou com 36 anos de idade, né? 37 no Boca. Né? E ele poderia ter sido mais, poderia ter sido muito mais, né? Se não fossem esses problemas, né? Que ele conheceu quando foi para Itália, né? Lá na Itália foi apresentada para ele as drogas, né? Pela máfia italiana. E ele é um jogador que, como todos a maioria, veio de uma família muito humilde, né? Muito humilde. Tem até, você estava falando, tem imagens dele já de 75, 76, ele garotinho ainda, imagens até coloridas, batendo bola lá na Vila Fiorito, onde ele nasceu, né? Porque ao contrário do Brasil, a gente não tem o costume de gravar as coisas, gravar a história, né? De filmar. Em outros países sempre teve esse costume de
de imagens, né? E a Argentina tinha essa coisa, né, de documentar isso aí, né? Documentar, então ele começou a aparecer e já tinha coisas, já se mostravam, já tinham muitas imagens dos anos 70 já dele, né? Então tu pega, tu vai no YouTube, tu acha, até semana passada, durante o programas esportivos da televisão, mostraram várias imagens dele, pelo Argentino Júnior, pelo Boca, né? Pela seleção. O Pelé talvez seja um pouco de exceção e se tenha material dele mais jovem, porque afinal de contas o Pelé foi para a Copa com 17. Ajuda um pouco nesse sentido. Mas aí é uma exceção. A gente não tem imagens do Garrincha Guri. A gente não tem imagens do Didi, Não, o Didi já é anos 40, começo dos anos 40, 50, né? Didi Guri, né? Só o Chico viu, né? Não tem, era dos anos 30, dos anos 40, aí fica difícil. O que eu acho interessante, eu não sei, acho que a gente pode falar um pouco mais de outros documentários. Só antes de passar aqui por uma série documentária, eu não acho que seja assim, nossa, a maior coisa não vai entrar em nenhuma lista, nem daquelas de melhores do ano, mas eu acho que vale a citação. Essa série documental que tem no Netflix do Maradona, que é o Maradona no México, né? Que é a passagem dele pelo Dorados, né? Dorados de Sinaloa? Isso, de Sinaloa. Ele caiu bem, né? Bem ali, bem no meio da... Mas isso é abordado... Ele girou o globo e apontou, que azar, caiu bem aqui. Ó. Isso é abordado na série, assim. Pô, ele vai assumir uma equipe que tá na lanterna da 2ª divisão do México e na cidade, assim, onde é o ápice do cartel da cocaína, assim, né? Pô, tem tudo para dar errado, né? E é interessante, assim, ela tem poucos episódios, os episódios são de meia hora, assim, é bom de ver, é legal, como entretenimento é legal também. E acho que ali mostra um pouco o peso dele, porque eu nem entro na questão de técnico, que também faz uma diferença, porque ele pega um time horroroso, assim, se tu fizer uma trama ficcional daquilo ali, dá um bom filme, porque ele pega aqueles caras horrorosos e faz os caras renderem. Em paralelo, ele tem todas as questões dele, assim, e o Maradona é uma figuraça. Tem uma cena que até tá no trailer, que ele tá numa coletiva, eles jogaram com outro time lá, e vão enfrentar o time de novo, e aí os caras perguntam assim, tem algum sentimento de revanche? No que o Maradona responde, assim, tranquilaço, assim, para os repórteres, não, futebol é outra coisa, aqui não tem nenhum sentimento de revanche e tal. Corta para ele no vestiário, chutando o balde, chutando as cadeiras e dizendo para os caras assim, vamos lá que agora é a nossa revanche, carajo, e não sei o que, isso aqui, assim, e aí ele, na hora da decisão, ele vai e bota o dedo na cara do outro técnico, é expulso, aí ele sai, beija o chão, assim, tipo, o Maradona é uma figura por si só, e acho que esse documentário tem o mérito de mostrar o tamanho dele, assim, os próprios jogadores percebem, assim, cara, eu não tô diante de um técnico qualquer, e eu não tô diante de uma só uma figura maluca, assim, é um peso na tua frente, assim, é uma figura mítica que tá ali na tua frente, e acho que esse tamanho o documentário consegue demonstrar com eficiência, assim. Fala, Márcio. Não, eu acho que é importante essa ruptura, assim, que o documentário... Eu não vi esse documentário da Netflix, assim, mas pelo que tu está contando, eu acho importante essa ruptura que eles fazem entre o que é a coletiva de imprensa e o que é a vida real dentro do vestiário. Sim, assim. Eles têm acesso a treinos, e, assim, e é legal que assim, eles citam, mas ele não... Esquece o Maradona do Napoli, esquece o Maradona da Argentina, ali está o Maradona que já fez tudo isso. Ele parte do princípio que tu já viu aqueles lances lá. Sim. Não precisa mostrar de novo o gol que ele dribla todo mundo contra a Inglaterra.
não precisa mostrar o gol com a mão, não precisa mostrar os lances do Napoli. Tu sabe que ele é uma figura mítica. É porque isso eu acho que é o papel do documentário, né? Porque a questão da coletiva, até nós estamos gravando aqui na quarta-feira, né? Na terça, o Flamengo foi eliminado pelo Racing no Maracanã, na Libertadores, e teve a coletiva do Rogério Ceni, né? E o Rogério Ceni bem sereno, né? Respondendo as perguntas de forma calma, as pessoas perguntando o quanto ele se sentia responsável, ele dizendo que ele é responsável pelo desempenho tático, mas ele não é responsável pelo resultado, que ele não tem como fazer o resultado mudar, ele dizendo, enfim, tratando a derrota como algo, obviamente, grandioso para o Flamengo, afinal são 2 eliminações, né? Mas tratando como algo normal e tratando de forma serena, calma, tranquila, mas a gente imagina que dentro do Rogério Ceni aquilo ali está explodindo, né? Porque, afinal de contas, né, o Flamengo era um dos grandes favoritos da Libertadores. E isso a gente vê no dia a dia também, muitas vezes quando o Renato no Grêmio vai para as coletivas, né? E a gente sabe que o time do Grêmio, há 2 meses atrás, quando estava muito mal, e o Renato dizia aquelas palavras, aquelas frases prontas, e todo mundo falava, pô, mas não é possível que o Renato não esteja vendo o que está acontecendo. Na verdade, ele estava vendo, ele estava blindando o grupo dele. E é isso mais ou menos o que o Maradona faz no documentário, né, que tu está citando. Depois ele chega no vestiário e muito provavelmente ali o bicho pega, né? Porque esse é o papel do documentário, é essa diferenciação que a gente tem que fazer, o que é a verdade imediata, né, que é quando os caras vão para frente das câmeras e falam aquilo que precisam falar, né, que é para ou proteger, ou eventualmente cobrar cirurgicamente um jogador ou outro, né, ou dar uma indireta para certa pessoa, seja da imprensa, do clube, do seu grupo de jogadores, e aquilo que se passa atrás, que é o que está realmente acontecendo. E quando os documentários mostram isso, é uma barreira que se rompe, como aquele documentário do Michael Jordan, esse aí do Maradona. E aí que tá, eu acho que documentário, futebol, a Amazon tem um da seleção, né? Tudo ou nada, seleção brasileira durante a Copa América, né? Eu não consegui ir até o fim, eu fui indo, pô, vai ter bastidor legal, tal, alguma coisa. Eles até têm acesso ao bastidor, mas tu vê que é algo higienizado, assim. Diz que tem um do Tottenham que é muito bom, né? Pois é, que eu não vi ainda. Isso que eu ia comentar. Tem outros, tem um do Barcelona que é interessante. Eu vi um episódio só, que eu tinha curiosidade. Eu vi só o episódio que o Barcelona é eliminado da Champions. Eu acho que eu não lembro se para Roma ou para o Liverpool. Uma dessas eliminações que o Barcelona tinha que tomar, só tomando um saco para cair fora. E eles tomaram um saco. Assim. E 2 ou 3 anos aconteceu isso seguido, né? E é legal, assim, porque o documentário mostra, ele não se furta em mostrar a derrota. Tem uma cena até que é curiosa, assim, e eles estão filmando o jogo. Pô, a vantagem do Barcelona era muito grande, né? Então acho que eles estavam preparando festa, assim. Eles botam ele tem uma câmera na casa da Shakira, que é, para quem não sabe, esposa do Piqué, que é o zagueiro do Barcelona. Então tá a Shakira assistindo o jogo, assim, e aí o Barcelona toma o primeiro gol, ela meio que dá um abraço no filho, assim, né? Chega um momento, assim, que dá o último gol, assim, que o Barcelona tá eliminado, a cara da Shakira, sabe? É de uma incredulidade, sabe? É um detalhe, mas é legal mostrar aquilo ali, sabe? Porque tu vê o bastidor, assim, querendo ou não, a Shakira, ela tá ali como Shakira, mas ela também tá ali como mulher de jogador, sabe? É a família do jogador naquele momento. É interessante ver esses outros aspectos, assim. Acho que o grande objetivo, imagino eu, do documentário é esse, sabe? É tu trazer coisas novas e tu trazer algo que tu não teria acesso. No dia a dia. Só que tem uma cena... Fala, meu. Não, tem uma cena do documentário esse do Maradona, tá no YouTube, que é muito legal, que é depois eu não quero dar muito spoiler também para quem quiser ver, né, mas uma outra cena a gente tem que comentar até para dar uma dimensão do que é a situação, que é após o primeiro título do Napoli, né, na Itália, o primeiro Scudetto, é aquela festa impressionante nas ruas, todo mundo enlouquecido, né, e daí depois que termina a festa, assim, tem uma inscrição no cemitério da cidade, assim, vocês não sabem o que vocês perderam. Eu vi uma foto. A Maradona é um movimento.
a série essa do Barcelona que tá na Netflix é Match Day FC Barcelona. E aí é essa que eu comentei que tem a derrota. Mas são esses detalhes, assim, o por trás de... Porque mostrar os gols, que nem o documentário aquele do Pelé Eterno, né? É um ótimo documentário, é um bom documentário, né? Tem os gols, tem cenas que a gente não tinha visto. Eu acho que mas é uma coletânea dos gols do Pelé. Eu acho que em termos de narrativa, aquele documentário deixa muito a desejar. Uma coletânea dos gols do Pelé. No entanto, eu acho que ele, assim, para quem gosta de futebol, querendo ou não, ele é um documentário obrigatório para tu entender o que era o Pelé em campo. Eu acho que ele não fala muito do personagem Pelé. Eu acho que falta nesse sentido, e acho que no Brasil, geralmente... E assim, não vai ser aqui que vai ser... Eu acho que vai ser difícil ser feito aqui um documentário sobre o Pelé com essa magnitude, assim. Porque basta ver o que aconteceu aquela vez quando fizeram a biografia do Roberto Carlos. E eu acho que o Pelé não daria o livre acesso, por exemplo, que o Maradona deu a essas questões mais problemáticas. Mas acho que o Pelé Eterno é importante para tu não ter dúvida que, olha só, esse cara foi o maior jogador que já pisou no campo de futebol, porque o que tu vê ali é impressionante. O Pelé é o cara que faz gol com o pé direito, é o cara que faz gol com o pé esquerdo, é o cara que faz gol de cabeça, é o cara que deixa os outros na cara do gol, é o cara que dribla. Aquilo ali, para quem conheceu futebol a partir do FIFA no videogame e acha que sei lá, que o Dele Alli, né, Chico? É o maior, sabe? É do mesmo nível, sabe? Assim, ó, o Messi e o Cristiano Ronaldo estão um degrau abaixo, e mesmo sendo Messi e Cristiano Ronaldo, o Pelé é de outro planeta. Então aquele documentário é bom para mostrar isso, assim, o aspecto do jogador. Agora, como personagem, eu acho que o documentário é fraco. Sim, mesmo mas para isso... Não é intenção também, não era a intenção do... Quando se gravou aquele documentário de mostrar o Pelé, né, como pessoa, né? Porque como no Brasil, né? No Brasil não, essas questões extra-campo meio que incomodam, né? A gente tenta sempre não falar disso, né? Sim. Eu acho que a autocrítica no Brasil incomoda, na verdade. As pessoas não conseguem fazer esse tipo de ter essa visão de si mesmo, assim, essa visão crítica de si mesmo. Então, toda vez que alguém faz de fora, isso incomoda demais, assim. Então, vai ser difícil tu fazer um documentário do Pelé que, sei lá, toque em questões delicadas da vida pessoal, política, enfim, ou até mesmo do futebol, por exemplo, que o Pelé se colocou à disposição para jogar a Copa de 86, por exemplo. Não sei se o Chico lembra dessa história. Tocar nessa história, por que surgiu, entendeu? O quão absurdo era na época, sabe? Então, são momentos delicados da vida do Pelé e que, claro, não são erros da magnitude do Maradona, mas, são erros da carreira do Pelé, sabe? E que ninguém toca no assunto porque é o Pelé, é o rei, assim como o Roberto Carlos é o rei, e daí tu não pode atingir um rei dessa magnitude, entendeu? Então, eu acho que esse é o nosso problema com esses personagens. O que eu acho Sim, intocável, vira intocável, né? Exatamente. O Pelé, por exemplo, o Pelé como... Aí tu lembra do Pelé 104, ele não quis na Copa do Mundo, não vou porque ele sabia, não vou conseguir repetir o que eu fiz nas Copas anteriores, né? Mas aí o Pelé tem a questão da família, da filha que ele não quis reconhecer, né? Quando ele virou ministro do esporte, né? Que foi um terror, né? E, então tudo isso aí, como passa a vassoura por debaixo dos panos, né? Por debaixo do tapete, né? Mas pra mim o mais frustrante é que a gente tem, e eu não falo nem assim de Romário, de Ronaldo, mas eu acho que eu vou pegar dois exemplos só de dois personagens que, cara, dariam ótimos documentários, assim, se tu tivesse acesso a tudo ou quase tudo. O Adriano e o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho dá uma... Sim. Sabe, todo o começo, a morte do pai, a explosão dele no Grêmio, a saída conturbada, aí depois ele vai para a Europa, estoura. O Ronaldinho tinha capacidade para ser ainda muito maior do que foi. Volta para o Flamengo, sabe? Aí o cara é preso no Paraguai no meio de uma pandemia, sabe? Aí fica a história dos rolês aleatórios dele. O Ronaldinho daqui a pouco aparece em umas paradas inimagináveis, assim. Ele é um cara, só que assim, ao mesmo tempo,
tu sabe, por todo o entourage do Ronaldinho, que tu nunca vai ter acesso a esse tipo de coisa. Que tu nunca vai Não, ter e até a questão... Tu nunca vai ter o bastidor disso tudo, assim. O que é uma pena, sabe? O Adriano também é a mesma coisa. O Adriano, talvez, em algum momento, até eu acho mais plausível que se faça um documentário sobre ele. É que ele também nunca teve o peso que o Ronaldinho teve, né? Então, assim... Não, e até a questão do Ronaldinho... Tem tantos personagens bons, assim, e não os explore bem, assim. Quer ver um exemplo do Ronaldinho? Eu estava falando sobre a questão do pessoal do exterior ter o costume de gravar, filmar momentos da sua vida, né? Desde quando começa a aparecer, né? Já vão filmar, já vão atrás. Ronaldinho, ele vai pro Olímpico, ele tinha 7 anos de idade, né? Que o Assis em 87, o Assis estava subindo para os profissionais do Grêmio, e tem aquela questão que o Assis queria ir para o Torino, e o Grêmio deu a casa para a família Assis, o Assis não trocar o Grêmio pelo Torino. E o que nós temos naquela época do Ronaldinho? Tem uma foto, 2 fotos dele com... abraçado com o irmão. E os caras, ele falava, esse meu irmão vai ser muito mais do que eu. Assim, falava do Ronaldinho. Deve ter outra matéria de TV assim, e deu, né? E não temos esses registros, né, de imagens do Ronaldinho no Olímpico mesmo, sabe? Jogando bola no Olímpico, já arrasando o guri, jogando bola no meio do pessoal mais velho. Não temos nada disso, não temos uma imagem, uma filmagem do cara, do guri, né? É uma coisa que o brasileiro não tem essa coisa da memória, né? Essa coisa de repente prever o futuro. Eu não sei até também que ponto tudo isso que eu estava ponderando de não ter não é consequência de uma profissionalização do futebol na qual as assessorias de imprensa passaram a ter um papel que é de cercar o jogador, e por um lado a gente até entende, né? Porque é o seu produto ali e tudo mais. Mas eu lembro, assim, agora eu não faço mais setor, né? Que é como a gente chama quando cobre Inter ou Grêmio. Mas cobri muito tempo e eu cheguei a peguei meio que a finaleira, né? Eu comecei a fazer setor em 2001 e até 2004, 2005, tu conseguia, tu entrevistava os caras, assim, acabava o treino, sim, pegava eles ali na saída do campo suplementar, tu falava e tal. Se eu não me engano, aqui no Rio Grande do Sul, isso começou... 2008, 2009. Não, eu acho que é antes. Naquela campanha que o Grêmio quase caiu, em 2003, já tinha ensaio de assessoria de imprensa, o técnico não falava mais, assim, na saída de treino, já começou a ter coletiva, porque quando o Grêmio caiu depois de 2004, eu lembro que eu era setorista, eu lembro que um dos técnicos era o primeiro técnico daquele ano, era o Adilson Batista. Quando o Adilson chegou ali, já era, tipo assim, o técnico só fala 2 vezes por semana. Eu lembro que na reportagem ficou uma coisa assim, pô, como assim, sabe? E hoje em dia não tem mais nem isso, assim, os jogadores falam, é o clube que escolhe quem vai falar. Sim. Seguidamente o treino é fechado. Mas eu me lembro, por exemplo, 2004, 2004, quando o Grêmio caiu, né? Que o último técnico foi o Cláudio Duarte. Isso. Né? E tu estava de férias, e eu cobri o Grêmio naquele período. Não vamos me culpar agora porque o Grêmio ter caído, tá? Mas o Cláudio Duarte, cara, ele sentava ele sentava no estacionamento. O maldito jogo em que o Grêmio matematicamente caiu. Uma das piores viagens que eu fiz na vida. E Erechim? Foi Erechim, porque a gente fez um bate-volta em Erechim. Agora tu imagina pegar uma van, sair daqui às 6 da manhã, chegar lá, almoça, faz o jogo e volta. Sim. Mas naquele ano, o Cláudio Duarte, ele já, eu lembro que ele na final do Grêmio, ele estava morrendo já. A gente sentava no estacionamento do Grêmio ali do Olímpico, ali, ficava batendo papo com o Cláudio Duarte, ele contando piada, cara. Então, ele ficava contando piada, assim, tipo, o Grêmio tá numa situação e o cara contando piada. Então, é plausível que faz sentido, na verdade, que se tenha menos documentários a partir do momento em que esse acesso é
Limitado. É limitado, sabe? Não tem mais tanto que tinha como antes. Então, assim, se a própria reportagem do dia a dia já é limitada, tu imagina detalhes maiores da tua vida, da tua carreira, assim. Tu tem que... A única alternativa é, assim, é esperar passar muito tempo e aí o cara, tudo bem, agora se eu falar daquilo de 15 anos atrás, talvez não tenha problema, porque hoje não tem nenhuma... Mas quer ver uma história? Acho que a gente pode agora sair um pouco da questão dos documentários e ir para a ficção propriamente. Falando sobre o futebol, aí agora saindo do documentário mais no universo ficcional, aí eu acho que o problema é maior ainda, né? São pouquinhos... Como se filmar um jogo de futebol? E eu acho que talvez aí esteja o cerne da questão, assim. Ainda não se aprendeu a filmar futebol de uma forma que torne a coisa, em termos de narrativa, emocionante, assim. Eu lembro de pouquíssimos filmes. Essa história de narrativa, de como filmar, eu acho que aquela trilogia do Gol, né, com... Sim. Que é o menino que começa no México, depois vai... Mexicano vai pro Newcastle. Isso, vai pro Newcastle, depois pro Real Madrid e tal. Que já era uma parceria do filme com o Real Madrid, por aí tu já viu com chapa branca era coisa. Só que é aquilo, né? Quando tu quer mostrar que o cara é bom, ele pega a bola na própria intermediária, sai driblando todo mundo, invariavelmente ele dá um balãozinho em alguém e aí acaba fazendo um gol de bicicleta. O que não tem nenhuma conexão com a realidade, sabe? Não, sem contar que ele passa o jogo todo, ele passa usando o pé direito e na hora do gol ele chuta de pé esquerdo. E tu vê, quem é acostumado, quem é mais ligado ao futebol, né? E aí, aqui no Brasil isso é muito mais comum. O jeito que ele chuta a bola já é, tipo, pelo jeito que o cara chuta a bola, tu já sabe assim, esse cara não joga futebol, cara. Como o Didi naquele filme do Pelé, né? Que ele bate escanteio, vai pra área, cabeceia e faz o gol, né? Sim, o Pelé é ruim de futebol. A bola bate na trave, atravessa o campo e aí o cara faz o gol de bicicleta. Mas tudo bem, aí é tão comédia que tudo bem, aí não tem problema. Eu prefiro assim. Agora, acho que o grande problema é isso. E aí, assim, eu vou citar aqui, além do Gol, 2 filmes que eu lembro, com o futebol como o tema principal, assim, o jogo em si, e eu fiz força aqui e não lembrei de muitos outros. Eu lembro do Maldito Futebol Clube, que é bem bom, na real. Muito bom. Fala sobre o Brian Clough. Do Brian Clough. Isso. O filme é ficção, mas trata dessa história. Esse filme é bem bom e, se bobear, para mim é a melhor ficção que tem com futebol. E tem também, em 2011, a cinebiografia do Heleno, filme brasileiro. 2012. Eu 2012, com o Rodrigo Santoro. 11, mas tudo bem. É. Com o Rodrigo Santoro fazendo o Heleno, que é um jogador de fato existiu, jogou pelo Botafogo e tudo mais. Tinha uma vida atribulada também. Garrincha, agora me deu um branco. O Garrincha teve filme ficcional? O Garrincha tem o filme 2005. Tem o filme 2005 também, né? O Pelé também tem os filmes do Pelé aí também, menino, isso e aquilo. Que não são todos muito ruins. O do Heleno eu não acho ruim. Acho ok. Mas, assim, meio que acaba, né? Eu não consigo lembrar de outros bons filmes de futebol. Eu lembro de bons filmes que têm relação com o futebol. E aí, para mim, o melhor exemplo é O Segredo dos Seus Olhos, né? De 2009, que é um filme argentino que é sensacional. E ele tem uma cena que é... Bom, acho que é uma das cenas... Acho que é a cena mais comentada do filme, a cena final. Que é quando ele dá uma panorâmica sobre o estádio. E aí, da panorâmica, ele vem ele fecha no personagem ali do... Putz, me fugiu o nome do ator, o argentino que está em todos os filmes possíveis. O Ricardo Darín. E ali, a partir daquilo ali, é uma perseguição dentro do estádio. Sequência. É impressionante como eles fizeram aquela sequência, né? E aí, nos extras do filme, na época que a gente via em DVD e tinha extras, né? Mas tem no YouTube. Ele não é um filme sobre futebol. Ele é um filme no qual o futebol tem um peso muito importante, dado o vilão da história e tudo mais. Sim. Mas não é torcedor do Racing. Mas não é um filme sobre futebol. Tem outros que eu também peguei. Hooligans, aquele é um bom filme, mas é um 2005. filme sobre torcida, né? Isso. Mas aquele filme Hooligans com o Elijah Wood, né?
O Frodo, é. Aquele filme, cara, fez a torcida do West Ham no Brasil crescer de um jeito que ninguém sabia que eram as bolhas, né? Bubble. E aí, daqui a pouco, as pessoas, esse é o West Ham. Tá, pô, legal. As pessoas começaram, e é um time pequeno de Londres, né? Sim. Cujo maior torcedor é o Steve Harris, do Iron Maiden, né? Nunca ganhou nada na vida daquele time. E aí, aquele time passou a ser conhecido no Brasil, né? Por causa desse filme, né? Mas é um bom filme. É um bom filme. Eu acho bem bom esse filme. 2005. 2005, isso. Ele não é um... Se bem que a gente até pode botar que ele é um filme sobre futebol, mas não é sobre o jogo em si, o jogo dentro do campo. Ele é muito mais um jogo sobre torcida, né? Quer dizer, torcida... Não, mas quer ver um filme que eu acho muito bem feito? Quando eu ouvi no cinema, eu saí do cinema, puxa vida, finalmente conseguiram fazer boas cenas de filme, cenas de futebol, nos Milagre de Berna. Esse é o meu filme. Não, cita os teus, Anjo. Não, Milagre de Berna 2005, né? Que mostra o pai e filho indo ver a Copa do Mundo na Suíça, né? Pai e filho alemães, vendo e a reconstrução do jogo da Alemanha com a Hungria, perfeita, a chuva, o gramado, tudo é muito bem feito, tudo muito bem detalhado, né? E tem um filme, o primeiro filme de futebol que eu vi na vida. Mas vai me chamar de velho, mas sempre eu gosto de fazer sacanagem aí. Fuga para a Vitória, com o Stallone no gol. Eu lembro desse filme. VHS. O filme de John Huston, né, com o Stallone, Pelé, né, que se passa em 1940, se passa durante a Segunda Guerra Mundial em Paris, né? Quer destacar aquele jogo que teve lá do Dinamo Kiev contra o exército alemão, né? Que os jogadores do Dinamo Kiev, se ganhassem, seriam fuzilados. E mesmo assim, eles resolveram ganhar o jogo dos alemães e foram mortos. E aí esse filme, ele traz o filme para Paris, né? Onde o exército alemão ele quer fazer um jogo com os prisioneiros de guerra. E aí aparece o Pelé e Stallone com o braço quebrado, e aí o Pelé vai pro gol. Eu tenho esse filme é muito divertido. Claro, as imagens de futebol são aquela coisa, né? Aquela coisa meio tosca, né? Mas é divertido, mas vale a pena. Mas fala, desculpa te interromper, mas pode falar. Não. Eu tenho, na verdade, eu acho que a dificuldade dos filmes de futebol é um pouco pela dinâmica do jogo, né? É difícil de capturar a emoção de algo que é tão intenso, assim. Todos os outros esportes, tu tem muitos pontos acontecendo, então a emoção ela é diluída ao longo da partida. Claro que tem momentos em que ela se concentra. Por exemplo, um jogo de basquete tem 100 pontos, mas, né, às vezes a cesta do último minuto ela é empolgante. Mas, tipo, tu tem cesta acontecendo a todo momento, né? Mas no futebol, não. No futebol, tu tem... Só fazer uma parte, Márcio. O Chico, com certeza, lembra. O Moura, que trabalhava com a gente, né, Chico? Sim. O Moura já faleceu. O Moura era editor de esporte ali. E o Moura tinha uma frase sensacional sobre basquete, que era: por que eles jogam todo esse tempo? Joga só os últimos 2 minutos. 2 minutos. Mas não só no basquete, né? Tu vai pegar o vôlei, tem 20 e tantos pontos, tem 15 pontos o tênis. O futebol, às vezes, é um jogo só. Tu precisa de um gol para ser campeão ou para classificar, e tu fica aquela tensão 90 minutos, aquela tensão represada, e aquilo explode, sei lá, no minuto 89. Como é que tu vai reproduzir isso numa tela? Né? Tipo, é muito difícil. E eu acho que essa é a dificuldade de tu conseguir transpor isso para o cinema ou para qualquer outra mídia, né? Mas dando as dicas aqui dos filmes aí, tem um filme que é uma adaptação do que é o Febre de Bola, que é do mesmo cara que fez o Alta Fidelidade, do mesmo autor que fez o Alta Fidelidade, né? Do Nick Hornby. É um filme sobre um cara que é fã do Arsenal, é de 97 o filme. O ator é o Colin Firth. Enfim, é o cara que é fanático pelo Arsenal, daí tem problemas pessoais com a mulher em casa, todas aquelas
mesmas ladainhas do Nick Hornby, só que tu troca a dimensão do cara e do aficionado pelos discos pelo aficionado pelo Arsenal. Mas tem algumas cenas muito engraçadas ali, que eles estão vendo um dos jogos decisivos que o Arsenal precisa fazer 2 gols, e o cara tá sentado no sofá com o outro, e o Arsenal faz um dos gols, e o cara diz, é sempre assim, eles fazem um gol e depois não fazem, o outro vira para ele e diz, mas quer que ele faça o segundo gol antes de fazer o primeiro? Não tem como, né? Então, tem todas essas dinâmicas, assim, que são próprias do torcedor, assim, que só quem é realmente torcedor fanático de um time entende algumas dessas coisas que vivencia o dia a dia, né? E tem um outro... Depois foi feita uma versão desse filme americana do beisebol, 2005. Que daí eu não vi. Que daí eu não fiz questão de ver. Eu não entendo beisebol, nunca fiz. Não, mas é isso, uma coisa, o beisebol tem trocentos filmes de beisebol, né? E futebol não tem, né? Esporte mais chato do mundo, taco é mais legal que beisebol. E o outro filme, que é um filme que marcou muito a minha infância, mas que agora é um filme que não faz muito sentido, né, depois do 7-1, que é o Barbosa, né, que é aquele curta com o Antônio Fagundes, que ele volta no tempo para tentar mudar a final da Copa de 50, que foi uma Copa que marcou o país durante sei lá quantos anos, até 2014, em que o Brasil tomou 7-1 e daí em 1950 virou até um jogo bem razoável, né, se a gente pudesse voltar no tempo e ficar só com aquele trauma, né? Mas o Antônio Fagundes volta no tempo para tentar avisar o Barbosa e tentar impedir o gol do Didia e para o Brasil tentar ser campeão do mundo em 1950. É um filme. E aquele final o final daquele curto é fantástico, né? Barbosa! Barbosa, olha aí. É um filme de 88 da Ana Luísa Azevedo, do Jorge Furtado. Então é um curta que foi um filme que eu vi muitas vezes e que marcou muito, assim. Eu lembrei de outros dois aqui que também, na mesma atuada, assim, o futebol tá ali como satélite mais do que como algo principal. Um que é uma comediazinha queridinha lá de 2002, que em português ficou Driblando o Destino. Sim. Like Beckham, com a Keira Knightley lá, a guriazinha. Isso. É uma jogadora, não é ela, né, a personagem. Tem uma outra personagem, uma indiana, né? Isso, que quer jogar bola. E toda fanática pelo Beckham e tal. É queridinho, assim, o filme, não, é indolor, assim. E o outro, que de indolor não tem nada, que é um filme do Ken Loach, de 2009, que é A Procura de Eric. Sim. É um cara que é meio fissurado. Fanático pelo Eric Cantona. Isso. Só que é um filme muito mais com questões sociais e tal. Aí o Cantona... Ken Loach, né? Ken Loach, né? Desemprego, a diferença social na Inglaterra, tudo, né? E é interessante, porque daí o cara fica meio que imaginando o Cantona, e o Cantona de novo, situando assim, para o nosso público mais nerd do C-pop, não tão habituado com futebol hardcore, assim. Cantona é um jogador francês, conhecido por seu temperamento tanto quanto explosivo, né? O cara deu uma voadora uma vez num torcedor, ficou um tempão. Aquilo foi pelo Manchester, né? Foi pelo Manchester, sim. Mas enfim, é uma das estrelas do futebol francês, assim. E o Cantona aparece no filme falando com o cara e tal. É bem interessante, mas também o futebol tá ali, mas não é o principal. Tem 2 séries, eu não vi nenhuma, mas se eu não me engano, eu acho que o Chico viu uma. Eu lembro que o Peruso, o nosso outro colega, viu, que é o The English Game. Sim, English Game. É uma série muito bem feita. Pois o que dá pra falar desse aí? Não, essa série, ela mostra os primórdios do futebol na Inglaterra, né? Ela mostra o futebol da Inglaterra em 1870 década de 1870, onde o futebol era só o futebol era apenas para o pessoal mais rico, né, a classe nobre, e nisso os jogadores não recebiam por isso, e um clube, e a história é real, depois que acabou a série eu fui pesquisar, um clube ele resolve contratar 2 jogadores escoceses, né, e pagar por isso, né, e pagar para eles jogarem futebol. E aí começa a questão, mas é certo, as pessoas, o futebol é um jogo
por amor, e não é certo as pessoas receberem para isso, né? E só que aí começa a discutir a questão da profissionalização da Inglaterra já em 1875, 76. Né? E é bem interessante como era feito o futebol. Na época, as goleiras sem rede ainda, mas já se discute como fazer o uniforme de cada time, né? A indústria dos uniformes. Ainda não se discutiu. Não. O Vale nem se sonhava, né? Mas é uma série muito boa. Né? É uma série curta, são 6 episódios, né? Mas é muito boa, muito bem feita. E são fatos históricos, né? Os clubes existiram e alguns existem ainda, né? Alguns existem ainda. Claro, não estão nas divisões principais da Inglaterra, mas estão lá na... Tem outra série, outra que eu não vi, que eu lembro também de um colega meu que viu, o William, mas o William nem tá mais no jornal, e quando o William viu, ele ainda estava no jornal, para ver quanto tempo faz. Um abraço aí, William Lampa. Que é Cria Beisebol. Cria Cuervos, que também é sobre futebol, né? Isso, mexicano. É sobre um clube do México. Também não vi, mas só... Tem uma outra que é muito boa também, que eu acho que tá na Amazon, que é Le Bleu, que é sobre a seleção francesa. O documentário. Que conta... É documentário. Daí não é ficcional, mas daí não é... Mas é muito boa também. Assim, da minha parte, para encerrar... tem mas então Fala, Chico. Boleiros É interessante. Mas são dois boleiros. Sim, né? Mas é o ambiente, é legal. Eu acho um legal, o 2 eu já acho meio mais do mesmo, assim. Acho meio repetitivo. Sim. Mas o 1 é bem interessante. É divertido. Aquela coisa do brasileiro, né? Brasileiro malandro, né? O cara que tem que fazer macumba pra ganhar, o outro que fica rolando as 15 namoradas que tem. Se tu fizer uma pesquisa bem profunda, tu acha muitos filmes de futebol escondidos. Aí tem Romeu e Julieta também, que é um filme brasileiro. Não. Se a gente for falar de Romeu e Julieta, vai acabar o programa. Comédia com Luana Piovani de Paulo. Não, mas é um filme que é sobre futebol, né? Não. Porque tu apaixona pela Luana Piovani ou porque tu acha que... O filme é horroroso, cara. No trailer... Não, o filme é ruim, mas fala de futebol. É aquele tipo de filme que tu não consegue acabar o trailer. Quem dirá ver o filme, cara. Não tem nenhuma chance. Marco Rica e Luana Piovani? No elenco tu já vê que o filme é ruim, cara. Mas enfim, o que eu ia falar é o seguinte, não são nenhum dos dois, é um primor da cinematografia, mas acho que são dois filmes bem interessantes para aquilo que eles se propõem e, de certa forma, obrigatórios para cada uma das torcidas. Vou citar 2 documentários aqui de Inter e Grêmio. Agora até parou um pouco, assim, antes teve uma época que se fazia mais. O do Mundial do Inter eu acho bem bom, assim, traz bastidores interessantes. Acho que faz justiça, por exemplo, ao Abel. Ele mostra que o Abel realmente pensou aquele jogo com o Barcelona, mostra ali a estratégia, porque chegou um momento que se convencionou a dizer que o Inter quem mandava era o Fernandão. O Fernandão tinha um peso impressionante naquele time e o discurso do Fernandão é sensacional no filme, mostra ali, mas acho que o filme, por exemplo, traz justiça ao Abel e acho que isso é interessante, o bastidor em si. O filme traz bastante bastidor. E o do Grêmio, o Batalha dos Aflitos, que eu também acho que traz bastante bastidor, é legal, tem uns depoimentos bem reveladores, por assim dizer. Também para, né, valorize a cultura local. Valorize seus mais perto aí. Não sei, da minha parte acho que era isso. Não sei se vocês têm algum complemento. Não, então, eu vou falar assim, três documentários que eu acho muito bons e que eles estão até na Netflix até. Tá? Que o primeiro é o Sunderland até morrer, né? Que é um documentário que mostra a queda do Sunderland, que é o grande inimigo do Newcastle, né, no norte da Inglaterra, para a segunda divisão, né? A campanha dele, ele começa e mostra vários episódios que as pessoas dizem, tudo bem que eles caem para a segunda divisão, nós não vamos abandonar o Sunderland, né? Porque o nosso time do coração, o time... E aí o time, naquela temporada, ele cai não só da primeira para a segunda, como ele faz o elevador direto para a terceira divisão, né? No ano seguinte, né?
Tem um outro também que é inglês também, que é I Believe in Miracles, o Nottingham Forest na Europa, que mostra os bastidores da campanha do Nottingham Forest campeão europeu em 1979, com o Brian Clough, que era o técnico ele sai do Leeds e ele assume o Nottingham e transforma o Nottingham um pequeno time da cidade do Robin Hood em campeão inglês e bicampeão europeu. E esse documentário mostra... O documentário tem 1h30, mais ou menos, e mostra todo esse trajeto do Nottingham Forest, né, até ser campeão, até ganhar do Malmo, lá em Munique. E eu vi esse jogo no SBT, em 79. E o outro, esse é mais recente, 2012, é Forever Pure, ou Puro para Sempre, que mostra, esse documentário é mais chocante já. Ele mostra a questão racial em Israel, de como a torcida do Beit Jerusalém, ela não permite pessoas que não sejam... ela não quer muçulmanos no time. E o time contrata 2 jogadores muçulmanos para jogar. E os jogadores são perseguidos, ameaçados de morte pela torcida. E o diretor, ele entrevistou os torcedores, ele acompanha todo o momento que os jogadores estiveram atuando pelo clube. E os caras fazem um gol, e um desses jogadores muçulmanos, ele faz um gol, e a torcida, em vez de comemorar, a torcida abandona o estádio. A torcida vai embora. É uma coisa assim uma coisa que é muito chocante, né? Como a questão religiosa pesa em Israel, né? E tu pensa, pô, mas judeu fazendo isso, sendo preconceituoso. Por tudo que eles passaram na vida, e eles ainda conseguem atacar outras religiões, outras raças, porque eles não querem jogadores muçulmanos no time. E os jogadores ajudam o time a não ser rebaixado, e mesmo assim a torcida faz campanha contra o clube, e tem um jogo que aparece que o estádio está vazio. E as pessoas não vão no estádio, e lá fora, alguns torcedores distribuindo panfletos dizendo que para ninguém entrar no estádio porque o time não merece os jogadores que tem. É isso. Então era isso. Foi um programa que a gente mais divagou, né? Tipo, não teve... Isso que eu não falei. Tem outra série, Cães de Berlim, é uma série alemã também, da Netflix, sobre a seleção alemã e o preconceito contra os turcos, né? Que Sim, tem mais. Tem outra série também, Argentina, Barras Bravas. Viu essa série? Barras Bravas se passa na Argentina, num clube, é um clube fictício lá, né? E tem a parte corrupta do clube e a parte que quer sanar o clube, né? Barras Bravas. Muito, muito legal. Feito. É isso aí. Buenas. Agradecendo aí a presença do Chico. Valeu pelo convite. Nada. Vamos aí. A edição do Pedro Bastos. A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem, muito provavelmente para falar sobre o grande candidato ao Oscar, né, Márcio? Mas a gente deixa só o suspense no ar. Certo? Um abraço e tchau. Fui, tchau.